Olá para todo mundo, tudo bem pessoal? Pessoas do Brasil. Vamos lá então para uma aulinha assíncrona rápida sobre as tretas, pequenas tretas e tensões entre Estados Unidos e Irã. Vamos falar um pouquinho do que existe por trás disso daí, algumas das principais consequências disso para 2019 e 2020. Então é uma coisa que pega bem assim, atualidades, tá certo? Atualidades muito importantes nas questões de concursos, provas de vestibular, Enem, tá bom? Até porque você, vendo as questões de atualidades, não tem como você não esmiuçar as coisas por trás delas para poder compreendê-las melhor, porque elas não acontecem do nada, elas são baseadas em uma série de acontecimentos que foram construídos, né, desde muito tempo atrás, muitas vezes, e estão estourando hoje. Na verdade, sempre estouraram, né? Mas continuam estourando até hoje. E um dos principais é a questão do Oriente Médio. Em destaque, nós vamos ter hoje aqui a tensão Estados Unidos e Irã. Na nossa live, na nossa aula síncrona, vamos falar um pouquinho do Oriente Médio no geral, da região, e das tretas envolvendo Israel, tá? As guerras que Israel fez parte ali, tudo bem? E então vamos lá. Pessoal, aqui a gente tem duas bandeirolas, né? Então temos aqui Irã e o presidente Hassan Rouhani. Rouhani é o atual presidente do Irã, e o Donald Trump, por enquanto ainda, o atual presidente dos Estados Unidos, né? Só uma brechinha aqui, pessoal. O Irã tem presidente, né? Muita gente pensa que não tem presidente, muita gente fala, é uma ditadura. Não, pessoal. Existe um presidente no Irã. Ele é eleito por sufrágio universal. Todos votam, homens e mulheres, né? Tem um mandato de 4 anos, pode ser reeleito uma vez, igual em vários países do planeta, né? A diferença é que lá, acima do presidente, existe a figura do líder do país, que aí sim é um líder religioso, né? Então esse líder religioso, ele tem a última palavra. O presidente, ele exerce alguns papéis, como se fosse um primeiro-ministro, né? Ele escolhe os ministros dele, se bem que os ministros têm que passar também por um crivo, né? Ele escolhe o vice-presidente, enfim, mas quem tem a última palavra, quem manda nas Forças Armadas, por exemplo, não é o presidente, é o líder espiritual do país. Mas existe a figura do presidente, que trata principalmente desses assuntos internacionais também, recebe os embaixadores, enfim, tá bom? Então tem aqui os dois presidentes dos dois países, o Hassan e o Donald, né? Estados Unidos e Irã. Vamos dar então uma olhadinha onde fica o Irã. Estados Unidos é muito mais comum para a gente, né? A gente que mora aqui no Brasil, a gente vê muita coisa sobre os Estados Unidos, a gente é muito influenciado culturalmente, politicamente, economicamente pelos Estados Unidos, de todas as formas, na verdade. Então é muito mais comum para a gente saber onde eles estão no mapa. Agora o Irã não. Nem todo mundo vai saber onde fica o Irã. Nem todo mundo vai saber onde fica os Estados Unidos também. Nem o Brasil, na verdade, às vezes, né? Procurem, pessoal, onde fica o Brasil no mapa, onde fica os Estados Unidos, tá bom? Agora o Irã, ele fica lá na Ásia. Naqueles livros de história, antiga Pérsia. Hoje em dia mesmo, pessoal, o Irã, ou Pérsia, como era chamado até pouco tempo atrás, ele tem uma cultura totalmente diferente do Oriente Médio, dos países que estão próximos a ele, né? O nome Pérsia não é à toa. Então aquela Pérsia lá do Xerxes, lá do filme 300 de Esparta, lá do Rodrigo Santoro, né? Então o Irã é o remanescente daquilo tudo lá. Então a língua deles é uma língua diferente, a língua persa, a cultura deles é uma cultura diferente da cultura árabe, claro que tem várias semelhanças, tá? Mas está aqui o Irã, um dos 20 maiores países do mundo, um dos 20 maiores países mais populosos do mundo, está entre os 20, tá? Uma posição estratégica desgraçada, porque olha só, ele faz a ponte terrestre entre o Oriente Médio e um Oriente Médio mais expandido aqui, mas indo em direção à Índia, à China, saindo do Oriente Médio e indo para a Ásia Central, o Irã é a única passagem, a não ser que tu queira passar pela Rússia, né? Ou de navio aqui entre o Azerbaijão e o Turcomenistão. Mas passando a pé, se não quiser dar a volta lá por cima pela Rússia, você tem que passar por aqui. Então é uma baita de uma posição estratégica que o Irã tem, tá bom? Ligando o leste
Índia e China, grandes nações de população, a China principalmente na parte econômica, né, com o oeste, que você vai ter ali o Oriente Médio e logo depois a Europa. Então é uma ponte muito estratégica no passado para comércio, circulação das mercadorias, exércitos, e hoje em dia pelas mesmas coisas, né? Principalmente se a gente pensar na questão do petróleo, tá bom? Então um recurso muito estratégico até hoje, e o Oriente Médio tem grandes reservas disso, o Irã não é diferente, então a posição estratégica dele é muito importante. Quando a gente fala do petróleo, olha só aqui essa entradinha de água, um golfo bem estreito, né? Isso aqui é super importante porque esses paísezinhos pequenininhos aqui, ó, que o nome cobre até a fronteira do país, tão pequeno que eles são, né? Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos aqui também, tá? Esses paísezinhos são grandes produtores de petróleo. Iraque, né? Que tem um litoral aqui também. Então os navios petroleiros, eles entram muito aqui, ó, nesse golfo aqui, e saem para se carregar de petróleo, para fazer o comércio do petróleo no geral. Mas o Irã tem o litoral dele praticamente todo, o golfo em um dos lados é litoral do Irã. Então, claro, a influência do Irã na região por causa disso, e a influência do Irã na comercialização do petróleo, a pressão política que ele pode fazer em militar é grande. Então é claro que isso vai criar uma tensão no Oriente Médio, e como o petróleo é a principal fonte de energia do mundo ainda hoje, cria uma tensão com o resto do mundo também, tá bom? Então, localizando ali Irã, fazendo a ponte entre Oriente Médio e a Ásia Central. Maravilha! Tensões antigas dentro do Irã e na região ali do Oriente Médio, pessoal. Quando a gente fala da religião, quando a gente fala do Islã, tá? O Islã é uma das grandes religiões do mundo. Quando digo grandes religiões, que tem mais seguidores pelo planeta, né? Então o Islã ele já tem uma divisão interna, assim como o catolicismo também tem várias divisões, né? Você tem lá os ortodoxos, russos, gregos, você tem o protestantismo, você tem a galera católica, apostólica romana mesmo, enfim, o Islã também tem as suas subdivisões, principalmente em dois troncos principais, tá? Que são os sunitas, tcharam, e os xiitas, tá? Se vocês tiverem mais curiosidade em pesquisar sobre o Islã, talvez na aula de história vocês tenham informações mais aprofundadas, mas se vocês tiverem mais curiosidade, pesquisem na internet. Eu deixei até aqui embaixo um link de onde eu tirei essa figura, e lá no final também eu deixo um link explicando essa divisão do Irã, que, se não me engano, é outro, não é esse link, é outro, tá? Que tem a divisão mais detalhada. Esse link aqui é só o da figura, da fonte, tá bom? Por que eu estou falando da religião? Porque a religião ela está por trás de muitas tensões ali na região do Oriente Médio. Olha só, os dois troncos principais, sunitas e xiitas, tá? Se dividem após a morte do Maomé. Alguns países da região são majoritariamente sunitas e outros são majoritariamente xiitas, né? O que quer dizer majoritariamente? A maior parte da população é de um ramo ou de outro, tá certo? O Irã, aqui corzinha laranja, maioria xiita. O Irã é um país de maioria xiita, junto com ele o Iraque, o Líbano e o Bahrein, tá bom? E aqui embaixo a gente vê pelos gráficos a porcentagem dos xiitas em outros países da região. E em azul temos os países de maioria sunita. Então temos aqui Síria, temos aqui Kuwait, Arábia Saudita, Iêmen, Catar e Emirados Árabes Unidos. Isso quer dizer o quê? Você já tem na região uma divisão cultural, né, em cima da religião dos caras. E essa divisão ela gera conflitos desde a época que foi criada. Tá? Então esses conflitos hoje em dia se traduzem em conflitos armados muitas vezes, mesmo que não sejam diretos, em apoio, com dinheiro, com armamentos. Então, por exemplo, o Irã apoiando grupos xiitas dentro de países sunitas. Tá? Então, por exemplo, lá no Iêmen, aqui embaixo, ó, aqui no Iêmen, né, tem a briga desgraçada lá, e o Irã é acusado de apoiar alguns grupos dentro dessa briga. Alguns grupos ele apoia por interesse político ou por aproximação cultural religiosa. Mesma coisa Irã com o Iraque.
O Irã apoia alguns grupos dentro do Iraque que fazem parte do governo, por exemplo, que querem chegar em cargos importantes do governo, são apoiados pelo Irã. Tem interesse que o cargo mais importante seja de um xiita, não de um sunita. Tá? Então eles têm essa divisão e isso já gera uma série de tensões entre os países do Oriente Médio. Tá bom? Maravilha. E só para a gente fazer um parêntese aqui, pessoal, quando a gente fala de Islã, a gente já pensa automaticamente em Oriente Médio, em árabe, né? Lembrando que os árabes, pessoal, ser árabe é uma cultura árabe, tá? Não é um país, tá bom? O árabe não é da Arábia Saudita só, não. O mundo árabe é muito maior que a Arábia Saudita. O árabe é uma cultura, ser árabe. A língua é uma cultura, tá? É muito maior do que um país só. Mesma coisa a religião. Então a gente não tem o catolicismo só no Vaticano, tem em várias partes do mundo, né? Só em Roma, né? A gente não tem o Islã então só no Oriente Médio. Pelo contrário, os maiores países do Islã estão fora do Oriente Médio, tá bom? Os que têm mais população. Esse mapinha é muito legal. Ele mostra em cor verde os países que têm mais de 50% população seguindo o Islã, em amarelo entre 10% e 50%. E olha só, a gente tem aí com mais de 50%, claro, o Oriente Médio, né? Pegando a Turquia também aqui e o Irã. Tá? A gente tem todo o norte da África. Isso aqui de influências históricas, né? Quando o norte da África fez parte de toda a expansão do Império Árabe, inclusive a Europa fez parte disso. Tá? E a gente tem países europeus, olha só, as pessoas nunca vão imaginar que existem países europeus onde a maioria da população é islâmica. A gente tem bastante na Rússia e na França, não como maioria, mas na França por quê? A França colonizou esses países do norte da África, então vários habitantes das ex-colônias vão para a França, enfim, a França tem uma porcentagem grande de população que segue o islamismo. Na Rússia, a mesma coisa, alguns locais da Rússia fazem fronteira aqui, ó, com países de maioria islâmica, então alguns locais da Rússia acabam tendo também grande população de islâmicos. Moscou tem uma grande população de pessoas seguindo o Islã, tá bom? Mas os maiores países, os países da Europa que seguem o Islã, a maioria da população, estão aqui, ó, nos Balcãs. Os Balcãs sempre tensão, né? Sempre área de tensão ao longo da história. Já vimos isso com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. E antes da Primeira Guerra Mundial, o pau quebrou lá muito já, né? Alguns países da Europa são majoritariamente islâmicos, olha só. Veja você, né? Aqui nos Balcãs você encontra Bósnia, você encontra Macedônia, Kosovo, Macedônia não, Albânia e Kosovo, tá? São países que, por causa dessa religião aqui, também já quebraram muito pau aqui dentro dos Balcãs. Inclusive a guerra no final dos anos 90, que acabou surgindo ali o estado de Kosovo independente mesmo, né? De pano de fundo você tem essa diferença cultural ligada à religião também. Mas os maiores países em população que seguem o Islã não estão no Oriente Médio, pelo contrário, estão aqui, ó. Estão aqui. Temos a Indonésia aqui na parte do Sudeste Asiático, Oceania, é o maior país islâmico do mundo em população. Tá? Temos aqui a Índia em população tem muita gente que segue o Islã, Bangladesh do ladinho da Índia também. Tá? Então, os maiores países com população islâmica do planeta em quantidade nem estão no Oriente Médio. Eu gosto de falar isso porque a gente associa muito islamismo ao Oriente Médio, e aí com isso vem várias associações infelizes, como por exemplo o terrorismo ao Oriente Médio, ao Islã, né? E não tem a ver. Existem muito mais pessoas no planeta que seguem o Islã do que terroristas que seguem o Islã, né? Do mesmo jeito que existem terroristas que seguem várias outras religiões. Então, essa associação, apesar dela ser feita muito rápida, por causa das notícias e coisas que a gente vê na internet e na televisão, ela não é verdadeira. Tá? O islamismo está espalhado pelo mundo todo, inclusive no Brasil a gente acha várias e várias mesquitas também. Tudo bem? Então isso para a gente ver aonde está o islamismo. O que isso tem a ver com os Estados Unidos? Vamos chegar lá. Ponto de tensão então entre Estados Unidos e Irã. O que vem acontecendo aí?
para criar essa tensão? Diferenças culturais. O Irã, ele era um país muito aliado aos Estados Unidos antes da Revolução Islâmica, em 1979. Inclusive, os Estados Unidos vendia armamentos para o Irã, né? Armamentos modernos para a época. Tá? Queria o Irã como um aliado dentro do Oriente Médio, seria um forte aliado, é um grande país no Oriente Médio, com grandes influências políticas e militares. Para os Estados Unidos ia ser uma boa se o Irã fosse aliado deles. E era. Porém, com a Revolução, deixou de ser. Tá bom? Então tomou rumos diferentes, não vendo essa intervenção dos Estados Unidos com bons olhos ali na região. Claro, intervenção sempre atrás ali de garantir o abastecimento de petróleo para os Estados Unidos, né? Mas aí a Revolução fez com que essas intervenções, essas influências estadunidenses fossem vistas com maus olhos. Então aí a gente começa uma tensão entre Estados Unidos e Irã, agora na era moderna, né? Intervenções no Oriente Médio realizadas pelo Ocidente, tanto pelos Estados Unidos quanto por outros países aliados e influenciados muitas vezes pelos Estados Unidos, países europeus, por exemplo, né? Sob a bandeira de uma cooperação militar, por exemplo, por causa de uma OTAN da vida, tá bom? Intervenções tanto políticas em governos quanto militares. Tá bom? Então, intervenções militares dos Estados Unidos, a gente tem vários exemplos no Oriente Médio. O que irrita muito os caras é o apoio dos Estados Unidos a Israel, o apoio militar, logístico, de grana, né? Isso irrita muito todos os países da região, inclusive o Irã, e várias guerras que já tiveram lá que os Estados Unidos se meteu. Tá? Então, isso irrita bastante os caras. Essa intervenção internacional realizada sem o consentimento deles que estão ali, tudo bem? Então isso já aconteceu várias vezes. Como exemplo, a gente pode citar a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi feita logo depois do fim da Guerra Fria. É um dos grandes, se não o maior exemplo, da hegemonia dos Estados Unidos pós-Guerra Fria, né? Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos interfere no Oriente Médio militarmente sem ter o contrabalanço da outra superpotência. Logo que a União Soviética acaba, os Estados Unidos vai lá e entra sem ter ninguém para contrabalancear. Então ele domina o cenário militar naquela época unilateral dos anos 90. Ele domina o cenário militar e domina as intervenções no Oriente Médio também. Bom? Atividades nucleares. Existia pelo menos um acordo nuclear entre as potências internacionais, as maiores, e o Irã, justamente para tentar controlar de alguma maneira o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã, que aí, claro, tiraria todo mudaria todo o equilíbrio de forças militares ali na região da Ásia. Imagina só um país inimigo de Israel, com acesso a armas nucleares, ia ser um poder de convencimento muito grande para todos os países que estão em volta dele, e os Estados Unidos, claro, não querem isso, né? Então existia um acordo que hoje já não existe mais, e isso sempre foi um ponto de tensão, né? O Irã querendo fazer uma arma, a galera sempre de olho, enfim, foi um ponto de tensão sempre a questão das armas nucleares. Tensões políticas, né? Apoios declarados a algumas organizações, por exemplo, apoio declarado do Irã a algumas organizações consideradas terroristas pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, apoio dos Estados Unidos para alguns grupos dentro do Oriente Médio, por exemplo, grupos separatistas, por exemplo, grupos minoritários, né, que buscam algum tipo de independência. Então, o apoio do Ocidente para alguns grupos que o Irã não concorda, e o apoio do Irã para alguns grupos que os Estados Unidos não concordam. Tá? Então, isso cria, claro, uma tensão política entre os dois países, tudo bem? Qual foi o estopim que a gente começou a discutir Irã e Estados Unidos a partir de 2019, que tornou essa tensão muito evidente? Tá? Os dois países começaram umas tretas políticas muito grandes, principalmente quando o Donald Trump entrou no poder nos Estados Unidos com um discurso muito mais agressivo, inclusive que levou ao fim do acordo militar, com um discurso muito mais agressivo para cima do Irã e de outros países também considerados não gratos, né, pelos Estados Unidos.
Um acontecimento, que é esse que está aqui, a derrubada de um drone realizada pelo Irã, foi um ponto inicial para vários outros acontecimentos depois, para várias picuinhas internacionais. Então temos aqui uma foto do Departamento de Defesa, né, mostrando o drone sendo pulverizado. Tá? Aqui um exemplo de um drone, não sei exatamente se foi esse modelo de drone que foi derrubado, tá? Mas aqui temos um exemplo de um drone da Força Aérea dos Estados Unidos. Era um drone grande que foi derrubado, porque se a gente vê aqui em amarelo, que era o traçado do drone, dá para a gente perceber que o drone tem uma autonomia bem grande, né? Ou seja, ele tem uma independência de voo bem grande. Então era um drone grande, tá? Poderia até ser esse aqui da foto, não sei se esse aqui é o Predador, o nome do drone, mas poderia até ser esse aí da foto. E o Irã derrubou esse drone com um míssil, alegando que o drone tinha passado ou estava nas suas águas territoriais. E os Estados Unidos alegam que não, que estavam em águas internacionais. Enfim, o drone estava voando lá por algum objetivo, né? O reconhecimento, tirando fotos, pegando alguns dados para inteligência, o Irã não gostou muito e tacou um mísselzinho no aviãozinho de papel dos Estados Unidos, né? E claro que isso gera uma grande tensão militar e política no ar e na região toda. Tudo bem? Além disso, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, aquele golfo, né, que os países têm, que os navios de petróleo entram aqui, ó, para buscar petróleo nos países do Oriente Médio, e o Irã faz parte de um lado inteiro desse golfo. Um dos principais locais é o Estreito de Hormuz. Tá? O Estreito de Hormuz aqui, pessoal, é uma parte bem estreitinha entre Omã e Irã, onde os navios têm que passar. Então aqui o Irã consegue fazer uma pressão política e militar bem efetiva, tá? Porque vai fazer uma pressão nos navios que vão comercializar petróleo. Tudo bem? O que o Irã começou a fazer como retaliação às ações dos Estados Unidos e dos aliados europeus dele? Começou a apreender navios. Tá? Começaram a acontecer alguns ataques, como nessa foto aqui, a navios petroleiros. Tudo bem? O Irã dizendo que não foi ele, tá, que fazia os ataques, mas alguns navios começaram a ser efetivamente atacados na região. Outros ficaram apreendidos em alguns portos pelo governo do Irã declaradamente, né? Foram apreendidos, e isso fez com que a tensão aumentasse ainda mais. Ó. Estados Unidos enviam um segundo navio para o Golfo de Omã. Defenderemos os nossos interesses na região. E é isso. Né? Então o Golfo de Omã, que é toda essa partezinha aqui, Golfo, pessoal, é qualquer lugar onde a água do oceano entra no continente, tá bom? Entra bastante. Não é uma baíazinha onde entra um pouco assim, entra bastante. Estreito, né? Então aqui o Golfo de Omã, que recebe o nome por causa do país Omã. Claro que é muito interessante para os Estados Unidos por causa do comércio de petróleo, e eles mandam mais um navio para a região, justamente com essa, né, defenderemos os nossos interesses na região, é claro. Tá? Os Estados Unidos estão bem longe dali, mas tem bastante interesse na região, certo? Tanto do petróleo quanto por causa de Israel ali, que é a entrada deles para a região caso precisem fazer alguma intervenção. Então o Irã começou a pressionar, apreendendo navios petroleiros de aliados dos Estados Unidos e também atacando alguns navios. Alguns momentos de tensão, não vou ler todos, tá, pessoal? Vou passar rapidamente aqui. Em 2019, tudo bem? Emirados Árabes Unidos afirmam que 4 navios foram atacados. Olha lá. Né? Não diz por quem, Irã diz que não. A Arábia Saudita afirma que teve 2 navios sabotados no Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, o Golfo da Pérsia, né? Então, próximo ao Irã. A Arábia Saudita é um grande aliado político e militar dos Estados Unidos na região. É um país sunita, é o maior país sunita, e o Irã o maior país xiita. Então, olha só como os dois já têm a tensão interna ali, e ainda a Arábia Saudita aliada dos Estados Unidos, claro que Irã vai lá, aproveita para dar uma cutucada, né? 2 petroleiros, um norueguês e um japonês, são atingidos por explosões no Golfo de Omã. Estados Unidos afirmam que minas marítimas foram usadas e divulgam um suposto vídeo responsabilizando o Irã, que nega. Né? Presidente da companhia dona do navio japonês contraria os Estados Unidos e afirma que a embarcação foi atingida por objetos voadores. E aí é o Irã que fala que não, quem atacou, na verdade, foram os Estados Unidos para acusar a gente. Então você vê, são várias tensões, várias informações desconexas que
não levam a acusação de nenhum dos dois lados, isso só faz a tensão aumentar, né? Grupo rebelde Houthi, que é apoiado pelo Irã, realiza uma série de ataques com drones no aeroporto da Arábia Saudita, em Aba. Outra coisa que aconteceu em grupo apoiado pelo Irã, né? Outro grupo rebelde apoiado pelo Irã fez um ataque à maior refinaria de petróleo do mundo na Arábia Saudita também, né? Então, criando mais tensão ainda na região. Bom, pessoal. Resumindo, pessoal, vou só até aqui o dia 20 de junho. Ó. Exército dos Estados Unidos divulga fotos que supostamente mostram membros da Guarda Revolucionária do Irã removendo uma mina de um petroleiro que sofreu ataque. E aqui, Irã derruba drone americano que estaria violando seu espaço aéreo às margens do Golfo de Omã. Tá bom? Então, essa do dia 20 foi uma tensão muito grande porque o Trump chegou a ameaçar uma intervenção militar no Irã. E aí os negócios subiram muito à flor da pele. Tá? Aí começou a mexer com vários aliados. Irã, Rússia, China de um lado, provavelmente, Estados Unidos, os países europeus do outro. Uma brechinha de lembrança de Primeira e Segunda Guerra Mundial e o Trump volta atrás de uma ação militar. Tá bom? E aí alguns outros acontecimentos aqui. Chegou até no Brasil, né? O nosso país, uma potência militar controlada por um presidente que acha que nós somos a grande potência do planeta, resolveu apreender também alguns navios iranianos aqui nos portos brasileiros, né? Claro que não deu certo, né, pessoal? O Brasil é um país altamente dependente de exportação de bens primários, né? Da agricultura. O Irã é um dos compradores do Brasil, então, claro que aprender os navios iranianos aqui não agradou nem o Irã, nem os aliados dele do Oriente Médio, que compram bastante coisa do Brasil, então não agradou a galera do agronegócio, que rapidinho já pressionou o governo que soltou os navios, né? Então, vamos lá. Em alguns momentos em 2020, o que acontece de tensão aí? Bom, o Irã é um dos grandes produtores, né? Um dos grandes países com reservas de petróleo e gás, né? Então, o preço do petróleo, ele vai subir muito quando tem essas tensões políticas e militares no Oriente Médio. O preço do petróleo sobe muito. Então, uma das consequências disso, petróleo lá em cima, aumento dos combustíveis aqui no Brasil, por exemplo, aumento de vários produtos que dependem do transporte pelos caminhões, aumenta o preço de tudo com o movimento do preço do petróleo. Tá? Assassinato do general Soleimani no Irã, feito pelos Estados Unidos declaradamente. Então era o maior, mais importante cara do governo do Irã ligado à ala militar do governo do Irã, fazia parte do governo, chefe das forças revolucionárias do Irã lá, e foi morto pelos Estados Unidos. Tá? Isso gerou uma tensão desgramada. Inclusive por causa disso, o Irã realizou vários ataques de foguete contra bases que abrigavam tropas dos Estados Unidos no Iraque. Logo depois, né? Rompimento do acordo nuclear. O Irã e os Estados Unidos, né, acaba rompendo o acordo nuclear. O Donald Trump achava que o acordo não era vantajoso, mas ficou menos vantajoso ainda sem o acordo, né? Porque aí o Irã prometeu que não ia mais limitar a sua produção de urânio enriquecido, que seria o combustível para fazer uma bomba. Falou que não tinha mais essa limitação, então ele ia enriquecer o urânio até quando ele bem entendesse, a quantidade que ele bem entendesse. Claro que isso fez aumentar muito a tensão na região. Iraque, que é um país xiita, em sua maioria com o Irã, politicamente acaba pedindo a saída das tropas dos Estados Unidos do seu território. Isso, claro, é um recado bem forte em apoio ao Irã. Irã com certeza exerceu pressões políticas aqui para o governo iraquiano pedir que os Estados Unidos saíssem fora. Afinal, os dois países fazem fronteira e não é interessante para o Irã os Estados Unidos terem tropas paradas ali na sua fronteira. Né? Um lançamento de um satélite militar pelo Irã. Agora me fugiu o nome do satélite, tinha um nome interessante, até depois vocês podem dar uma procurada, mas o Irã lançando satélites militares, claro que aumenta a tensão com os Estados Unidos também. E a história trágica de um avião de passageiros abatido pelas forças militares do Irã. Ah, pessoal, essa tensão toda fez com que um membro das Forças Armadas do Irã apertasse o botão na hora errada para o alvo errado, né? E acabou derrubando um avião de passageiros, matando todo mundo. E os vídeos estão na internet, né? Vocês conseguem ver o aviãozinho e os mísseis chegando no avião e explodindo, né? Chegam, acho que se não me engano, 2 ou 3 mísseis para derrubar o avião. Tá? Um baita de um acidente
trágico demais, tá? Inclusive o governo do Irã reconheceu que o negócio não foi bom, porque claro que não foi, né? Que foi uma ação premeditada, não premeditada, quer dizer, né? Que foi uma ação acidental. E a gente não pode esquecer que já aconteceu várias vezes antes, pessoal. Inclusive os Estados Unidos fizeram a mesma coisa já também. Outros países também fizeram a mesma coisa. Recentemente, um pouco antes do Irã, sobre a Ucrânia, que também passou por várias tensões internas ali na Europa, né? Com separatistas internos. Sobre a Ucrânia, um avião foi derrubado também por um míssil, tá? Dentro da Ucrânia, na Europa também. Então isso não aconteceu só no Irã, aconteceu outras vezes na história. Mas infelizmente isso fez aumentar as tensões, né? Porque aí falou, olha só, o Irã está derrubando avião de passageiro. Não foi bem assim, mas foi usado para isso. Tá? Aqui tem 2 links interessantes, pessoal. Esse, além do roteiro, é o mesmo lá, acho que eu tirei a figura, né? Fala sobre a separação de xiitas, sunitas, para quem quiser detalhar um pouco mais sobre isso. Tá? E esse aqui do Politize é uma série de reportagens que eles fizeram falando sobre terrorismo. É muito interessante. Eu sei que são muitos textos que tem lá, são 11 textos. Tá? Mas nesses 11 textos, vocês não precisam ler todos, talvez, vocês podem ir clicando neles e vendo o que vocês acham mais legais, mas eles falam de vários assuntos relacionados ao terrorismo, explicam várias ações terroristas, vários grupos terroristas diferentes. É muito legal a gente ler isso daí para entender um pouquinho mais como é o terrorismo, como ele acontece, e que ele não acontece só em locais que existe a religião do Islã. Ele acontece em vários locais, inclusive em continentes que o pessoal do Brasil aqui fica babando o ovo, né? Tem sua rica história, como todo lugar. Mas, por exemplo, na Europa já foi casa de vários grupos que fizeram ataques terroristas na Espanha, na Irlanda, enfim, grupos separatistas, tá? Então é bem interessante, dá uma olhadinha. Essa série do Politize é muito legal, os textos são muito legais, e o Politize é um site muito bacana, sempre tem as fontes no texto e tal. Eu gosto de dar uma olhadinha lá às vezes, tá? Então fica esses 2 links como sugestão, tá bom? Não é obrigado, não é sugestão. E um recado aqui embaixo, muito cuidado para não associar islamismo aos atos terroristas. Eu já falei para vocês isso várias vezes durante essa aula assíncrona aqui, tá bom? Pessoal, era isso então. Queria falar para vocês um pouquinho sobre essa questão de Estados Unidos e Irã e como que a gente tem essa tensão construída ao longo de décadas, principalmente desde a revolução que aconteceu lá no Irã, com aí a mudada, né, do Irã, que antes seria um aliado dos Estados Unidos da região, para totalmente o contrário, tá? Totalmente a visão, com a entrada da Revolução Islâmica em 79, e como que isso foi construído no decorrer do tempo por causa de intervenções externas, por causa do petróleo e atualmente por algumas tensões políticas, principalmente depois da eleição do Donald Trump, que refletiram em alguns ataques, algumas apreensões de navio, tá? E agora o negócio lá, depois que o Donald Trump perdeu a última eleição nos Estados Unidos, por enquanto não se escuta mais falar de tensões no Oriente Médio. Aqui na nossa mídia pelo menos não chega, né? Com certeza elas estão diminuindo agora, pelo menos no primeiro momento, já que a gente não tem mais as declarações públicas do Donald Trump direcionadas aos caras, que inflamavam e muito a relação dos 2 países, né? Claro que a relação ainda não é boa, é longe de boa, não quer dizer que mudou a eleição, a relação ficou boa, pelo contrário, a relação vai continuar ruim igual, tá? Igual. O presidente novo não vai deixar de ter uma relação ruim com o Irã, não vai, tá? Pode ser, pelo histórico dos democratas no poder nos Estados Unidos, que a relação melhore um pouco, mas não vai ficar boa de jeito nenhum. Irã e Estados Unidos vão continuar tendo tensões lá no Oriente Médio. Tá certo? Pessoal, foi um prazer então. Nos vemos na nossa live. Grande abraço, se cuidem e até lá.